Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar o cálculo de vazão base pelo método de Gupta. Bom, agora vamos apresentar vazão base pelo método de Gupta. Só para lembrar, eu tenho um rio. Aqui eu tenho um rio, eu tenho um hidrograma do rio, né? Olhando o gráfico assim, setinha aqui na ponta da setinha, a ver tem a vazão baixa aqui, isso dá uma chuva grande, a vazão sobe, depois ela volta de novo. Então eu tenho sempre uma vazão base. Essa vazão base, que às vezes está cheio de métodos para resolver a vazão base. Eu escolhi 2 métodos, né? Esse vai ser o vazão Gupta é um deles. Então, esse aqui é um hidrograma do rio que eu tirei do McQueen. McQueen é um especialista americano muito bom, né? Então, só separa 2 coisas, assim, o runoff direto e o base flow, a vazão base. A vazão base é essa aqui de baixo, assim, é o base flow, vazão base, em inglês. E quando chove, dá esse pico aqui, é o runoff direto, é o escoamento superficial direto, em inglês aqui, runoff direct, né? Para ver os nomes. O que é vazão base? A vazão base é definida como componente do fluxo canalizado que se mantém durante os períodos secos. Eles são alimentados pela descarga da água subterrânea residente nos solos e rochas. Voltando aqui, vazão base, se não chove, você vai ter sempre uma vazão base, que o rio tem sempre uma vazão, alimenta o rio, é vazão base. Eu vou lembrar uma coisa, né, que às vezes as pessoas esquecem. Os aquíferos subterrâneos são muito importantes, importantíssimos. Então, a importância das águas subterrâneas para a vazão base é indiscutível. Por isso que a gente procura fazer infiltração para aumentar a recarga dos aquíferos, né? E é muito importante que os engenheiros civis, principalmente, aprendam um pouco de hidrogeologia. Os geólogos aprendem muito bem a hidrogeologia, mas nós, engenheiros civis, de modo geral, não aprendemos quase nada. Eu vou apresentar umas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, que todo mundo já sabe, mas os americanos fizeram pesquisa. O decréscimo da vazão base dos rios. Então, eu tenho um rio, eu tenho uma bacia. A área vai sendo impermeabilizada, a vazão base vai caindo. Isso é uma coisa impressionante, né? Olha quando chegou aqui. Quando chegou quase 60% de área impermeável, a vazão base desceu, ela caiu, a vazão base vai sumindo. Eu já tive experiência aqui na minha cidade, aqui de Guarulhos. Uma vez eu tinha um rio antigo aqui, o Rio dos Cubas, que a gente nadava quando era pequeno. Uma vez eu passei com a minha mãe lá na época de seca, minha mãe quase não viu nada de água. Ela falou assim: quando você era pequeno tinha bastante água, agora tem um pouquinho. Eu falei: mãe, a vazão base sumiu praticamente. Na verdade, essa aguinha que tem aqui é esgoto que joga nos córregos. Se o esgoto tivesse tudo canalizado, o rio estava seco, dá para andar pelo rio. Então, a vazão base é bastante importante. Uma pergunta que às vezes a pessoa sempre pergunta para a gente: como aumentar a vazão base, né? Primeira coisa é a recarga natural. É você deixar a área permeável. Essa é a vantagem, recarga natural. Aí tem a recarga artificial. Mas o que é a recarga artificial? A recarga artificial que os americanos usam são 3 tipos de recarga artificial. Eu coloquei aqui. Primeiro é fazer um reservatório de infiltração. Eu já fiz bastante reservatório de infiltração. Eu cheguei a fazer um reservatório de infiltração há uns anos atrás. 3 reservatórios que o total dava 80 mil metros cúbicos de infiltração. Outra coisa é fazer trincheira de infiltração. Trincheira de infiltração é bastante usado, funciona muito bem. Trincheira de infiltração. Outra coisa é fazer o dry well. O dry well é esse aqui, esse terceiro aqui.
você está no solo, você não tem, o nível de água está lá embaixo, o lençol freático está lá embaixo, você está na zona vadosa, na zona seca, né? Então você vai jogar água aqui e a água vai se infiltrar. Esse é o dry well funciona muito bem. Eu já vi bastante dry well funcionando muito bem, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, em vários lugares do Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive, funciona muito bem. Uma outra solução, você faz um poço tubular profundo e você atinge até o lençol subterrâneo aqui. E em vez de você tirar água, se você tirar, vamos supor, 10 metros cúbicos por hora, você pode colocar até 10 metros cúbicos por hora aqui, né? Você pode injetar, fazer uma recarga artificial. Então, essas são as 4 maneiras que tem de recarga artificial. Então, existem, ó, o que eu estou falando é o seguinte, existem vários métodos para achar a vazão base de um rio. Eu já vi tantos métodos, nossa senhora, não dá nem para... você pega um livro de vários países, um monte de métodos. Ó, pelo que eu vi também, todos os métodos são imprecisos. E depende do que você quer fazer com esses dados. Não tem um método que fala assim que esse é o ótimo. Não existe um método ótimo, que eu vi até agora não tem. Isso só mais ou menos impreciso. Eu vou apresentar um método que eu achei muito bom, fácil de ser aplicado, né? É o método da curva de recessão de Gupta, 2008. Tem um livro do Gupta que tem esse método bem explicado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O método da curva de recessão de Gupta, eu tenho uma área da bacia com 6.500 km². Eu estou pegando um estudo que o Gupta fez nos Estados Unidos, em Massachusetts, nesse rio aqui. Então, eu tenho a vazão diária, né, metro cúbico por segundo, vazão diária. Eu quero achar a vazão base, né, em metro e em milímetro. Eu quero usar o método da curva de recessão de Gupta, 2008. Então, eu vou pegar essa figura 1 aqui, né? Nessa figura 1, eu tenho aqui, ó, o ponto B e F e o ponto O aqui, ó. Ele fez o seguinte, em vez de unir esse ponto aqui, esse ponto à direita, ó, esse ponto à esquerda com esse ponto à direita, unindo uma reta, não. O que ele fez? Ele vem uma reta vem para cá, esse ponto que baixa aqui, ó, até o ponto O, o ponto de inflexão da curva. Se você faz uma curva, você consegue ver o ponto de inflexão. Aqui não dá para ver direito, mas é um ponto de inflexão. Deixa eu pegar aqui direitinho, esse ponto O. Então, eu venho numa reta até aqui, e depois daqui eu uno esse ponto a esse ponto. O que o Plínio vai fazer, para ficar mais fácil, eu considero esse aqui uma reta que vem até aqui, e aqui eu considero outra reta que vai até aqui. É aproximado. Então, vou pegar os dados do Gupta que ele fez, né? Então, ele pegou metro cúbico por segundo, né? De chuvas diárias aqui, ó. Essas vazões, 168 metros cúbicos, todas essas vazões aqui. Então, eu tenho essas coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6 e 7, né? Então, essa coluna 1 aqui, eu pego 160 e lá de baixo eu pego 140, voltando aqui, ó. Aqui, esse mínimo aqui é 160, e aqui é 140. Eu vou tirar esses dados aqui de 160. Eu vou tirar os outros dados de 140, que vai daqui até aqui. Então, eu tiro aqui, ó, 160, aqui eu faço eu tiro a coluna, essa coluna aqui vai ser a diferença. Aqui daria 8, mas eu estimo zero. Aqui deu igual zero. Aqui 500 menos 160, 340. Então eu vou fazendo essa coluna aqui. E aqui de baixo, lá embaixo, aqui eu tirei 140. Aqui eu faço conta que dá zero também. Aqui também dá zero. Eu tenho isso aqui. Aí eu pego a média. A média deles aqui, né? Esse com esse aqui, a média é 170. Esse com esse, vou pegando a média. Eu tenho aqui a duração de um dia. Então eu multiplico aqui, né? 170 vezes 1, vezes 170, 655
vezes um dia, dá 655. Aqui eu tenho a soma desses valores aqui, 3.405. Então, eu vou ter esses cálculos aqui, ó. Depois eu volto melhor aqui. Para evitar muitos cálculos, eu suponho duas linhas retas. Uma a partir do ponto B até o ponto O, devido à fricção em E. Uso em primeiro lugar 160 metros cúbicos por segundo e no segundo lugar 140, que eu já expliquei. Ó, na coluna 1, são os dias que vão de 1 a 15 dias. Na coluna 2 são as vazões de metro cúbico por segundo. Na coluna 3 são os valores fixos adotados. Eu supus duas retas, uma com 160 metros cúbicos por segundo e outra com 140. Na coluna 4 são as diferenças que eu já mostrei ali. Menos a coluna 2 menos a coluna 3, né? Sendo o valor muito pequeno, eu supus zero, né? Na coluna 5, botei a média dos dois valores que eu comentei, a duração de um dia, e na coluna 7 eu multipliquei a coluna 6 pela coluna 5. Na coluna 7, a continuação, eu somei os valores lá embaixo, que deu 3.405 metros cúbicos por segundo por dia. A vazão base em metro vai ser 3.405 vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, por segundo, dividido por 6.500 km² na área, eu transformo para andar em metro quadrado. Aqui 0,045 metros ou 45 milímetros. Então, essa vai ser a vazão base ali. Vou dar um outro exemplo aqui, aplicar isso aqui em Campo do Jordão, São Paulo, uma bacia com 120 km², uma precipitação de 1.771 milímetros por ano, achar a vazão base anual. Esse foi um caso real que eu apliquei. Eu tenho usado aqui 1981, 82, eu tenho de janeiro a dezembro, né? E eu tenho as vazões médias mensais do rio. Então, as médias mensais aqui é 8,06 metros cúbicos por segundo, médias mensais. Médias mensais, só para lembrar. Aqui é o rio que nós temos lá em Campo do Jordão, é o rio Capivari, em Campo do Jordão. Aquele rio grande que tem em Campo do Jordão. Então, exemplo 2, o método da curva de recessão do Gupta. Então, eu vou calcular o método de Gupta. Então, geralmente a gente usa um papel monologaritmo, né? Então, o ponto à esquerda é 1,7. Eu vou pegar um desse aqui, ó. Esse aqui, ó. Até aqui e vem aqui. Essa aqui é a vazão base, mais ou menos. Esse ponto é a vazão base. Então, eu vou pegar esse ponto aqui de baixo e esse ponto aqui à direita, que eu estou vendo aqui na ponta da seta. A ponta à direita aqui, ó. Então, o ponto à esquerda é 1,7 metros cúbicos por segundo. Esse ponto à direita aqui deu maior, 2,1 metros cúbicos por segundo. Então, eu vou fazer, como eu fiz um outro exercício, né? Aqui eu teria 1,7 e 2,1. Eu faço a diferença, que está aqui. Aqui eu explico tudo o que eu estou fazendo, né? A diferença. Agora aqui eu tenho a diferença. Agora aqui eu tenho a média, ó. 0 mais 0,35. Esse mais esse, eu tenho a média. Aí eu multiplico isso aqui pela duração de um mês. 0,35 vezes um mês, 0,35. Aí eu pego tudo isso aqui, somo, deu esse número grandão aqui, que não sei nem como falar esse número tão grande aqui. Bom, eu continuando aqui, as colunas que eu já comentei, né? As médias e o tempo de um mês, e aquela outra, aquele valor grandão que eu consegui aqui, né? Unidade milhares, 75.686.400 metros cúbicos. Eu achei. Agora, depois vamos dividir pela área, né? Eu tenho área 76 milhões, vou dividir por 120 km², a área que tem lá, dá 0,631 metro. A vazão base é 631 milímetros, né?
Nota, é somente uma amostra. Teríamos que fazer no mínimo em 10 anos. Esse aqui é uma amostra, eu teria que fazer o ideal no mínimo 10 anos. Só para ver como é fácil de usar isso aqui. A gente consegue fazer bem mais fácil. Agora, eu vou comentar algumas formas empíricas para recarga. Nós não temos forma empírica para recarga no Brasil. Olha que interessante. Essa forma empírica que eu estou mostrando aqui é que tem na Índia. A Índia é um país excelente, são muito bons em hidráulica e hidrologia, né? Então, eles têm essa fórmula aqui. Eu quero saber a vazão de recarga. Eu tenho aqui, eu calculo a vazão de recarga. Eu acho muito bom isso aqui, ó. A vazão de recarga, no caso aqui, deu 332. Mesmo na Índia também, eu achei outros estudos da Índia, já que nós não achei nenhuma forma para o Brasil. Esse de Krishna e Rao, ele fez uma forma, ele faz várias fórmulas, ele faz uma forma maiores que 1000 milímetros, né? Na apresentação que eu estava vendo em Campo Jordão, dá 0,35 vezes menos 600. Então, e usando isso aqui, daria 410 milímetros, né? Não esqueça que eu usei lá, eu achei 502 milímetros. É importante comentar que nós não temos nenhuma fórmula no Brasil. A Índia tem, de todos os estados deles, eles têm equações para isso. Nós não temos nenhuma equação para você aproximar. Você tem que calcular, que nem esse método que eu estou vendo aí, o método de Gupta. Aqui está o livro do Gupta, que eu já falei. Se alguém quiser consultar o livro, tá, é só ver esse livro aqui. Eu comprei ele em papel da Amazon.com. Bom, eu agradeço, muito obrigado. Meu nome, como eu falei, é Plínio Tomás. Eu tenho 50 livros digitais nesse site plinotomás.com. E quem quiser escrever para mim é plinotomás@gmail.com.